Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 16. Um verso belíssimo das Escrituras, né? Onde se lê: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Bom, queridos, continuando o nosso estudo desse verso, vamos para a segunda parte. Essa frase, pequena frase de 3 palavras, mas que é chave nas Escrituras e que é uma revelação tremenda e maravilhosa sobre Deus, né? Que diz: Deus é amor. Deus é amor. Bom, queridos, se vocês se recordam, no verso 8 desse mesmo capítulo, ele, o apóstolo João também falou a mesma coisa. Ele diz assim no verso 8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui ele repete isso que é chave na compreensão de quem é Deus e para você realmente captar, né, quem é Deus e o que ele faz, o que ele pensa, precisa a pessoa entender isso, que Deus é amor. Essa é uma afirmação, queridos, maravilhosa demais sobre o nosso Deus. Porque isso quer dizer que você pode ficar completamente seguro quanto ao caráter essencialmente bom de Deus. Essencialmente bom de Deus. Deus é um ser que vai estar sempre pronto para amar, para ajudar, para cuidar. Sempre pronto a isso. É mais fácil, querido, um líquido ser derramado sobre uma pessoa e não molhar do que Deus não amar. Ele ama porque essa é a natureza dele. Ele ama porque isso é ser Deus. Ele não pode não amar, já que isso seria ele ser não ele. Para Deus não amar, ele teria que ele ser não ele. O amor não amar. É possível o amor não amar? Não, queridos. Então não é possível Deus não amar você. Ele pode deixar uma pessoa em paz, né? Uma pessoa que não quer Deus e procura outros caminhos. É claro que Deus não vai ficar implorando ou importunando ou forçando algo que aquela pessoa diz que não quer. Deus respeita o não da pessoa, né? Se ela não quer, né? Agora, se ela tiver alguma abertura, Deus vai atuar nessa vida e vai fazer parte, né, do conviver com ela. Bom, nós já tratamos em outra lição, né, porque isso pode vir à tona, né? Mas e as cenas onde Deus é duro, onde Deus ele mostra um caráter combativo e tudo, de indignação, de revolta? Isso eu expliquei, né, queridos? É a ação realmente do próprio amor diante do mal, tendo que agir para proteger aqueles que ama, né, daquele mal que sobrevém. Não tem jeito. O amor, ele precisa, diante de um cenário de maldade, ele precisa agir para vencer e derrotar o mal. Deus não seria amor se ele permitisse que o mal continuasse eternamente destroçando as vidas, né? Essa indignação que você sente, essa revolta e esse choque, essa vontade absurda de confrontar, quando você ouve falar de uma cena como da garota, né, que foi estuprada por 33 homens, essa revolta que você sente é a que Deus sente. A diferença é que você ouve um caso desse a cada 10 anos, e Deus vê isso a cada dia. Ou você acha que não acontece casos semelhantes, talvez não de estupro, mas de assassinatos, de tráfico de humanos, de sequestro, de todo tipo de crueldade, de tortura, de horror que o ser humano produz, queridos? Deus vê isso todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Deus não deixa de ver. Então, não tem como Deus não ter uma ira profunda contra esse tipo de horror. Mas, de novo, é uma resposta do amor diante desse absurdo. Agora, quanto a nós e aqueles que querem viver o amor, Deus está sempre pronto, queridos, a te ajudar, a te abençoar, porque esse é o caráter de Deus, é um caráter de amor. Interessante pensar, queridos, que Deus ele é um ser que não tem limites, né? Ele é onipotente, tem todo o poder, ele é onisciente, tem toda a sabedoria, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então Deus, ele não tem limites, inclusive de tempo, né? Ele é eterno, tanto para eternidade passada quanto eternidade
futura, na verdade, sequer faz parte do tempo, né? O tempo não é algo que o restringe, não há restrições para Deus. Então, se Deus ele não tem limites e Deus é amor, logo, queridos, Deus é um amor sem limites. É um amor que tem todo o poder para amar, tem toda a sabedoria para amar, está em todo lugar para exercer esse amor. Isso é maravilhoso demais. Ele tem um amor incomparável com qualquer coisa que você possa imaginar. E esse amor incomparável está direcionado a nós, queridos. O que ele demonstrou, como já comentamos, né? Ele demonstrou o seu amor por nós, tendo morrido por cada um de nós quando ainda éramos pecadores. E o amor, queridos, é uma excelência, uma virtude muito superior a qualquer outra. A qualquer outra. Na verdade, ele é a base para a ação e para o surgimento, né, e para o mover de todas as outras virtudes, todas as outras características boas que podem surgir em alguém, né? É a virtude mais transcendente, mais doce, mais cheia de bondade, de luz e superior a todas, né, queridos? Esse é o Deus que nós precisamos nos espelhar, que nós precisamos imitar, que nós precisamos seguir e honrar. E sabendo, queridos, que Deus é amor e Ele é toda essa excelência, toda essa virtude maravilhosa, você pode ter toda a paz do universo, queridos, para viver a sua vida diante de Deus. Porque Deus é bom, queridos, Ele é amor. Então, por que você vai ter medo de Deus, ou medo da vida, ou ter preocupações ou angústias? Ande em paz, queridos, ande em paz. Ah, se eu pecar, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai me punir. Queridos, onde está isso nas Escrituras? Deus é amor. Ele pagou por todos os seus pecados na cruz do Calvário. Você está limpo e você está perdoado. Como nós já comentamos, uma das grandes características do amor é ter a força para perdoar. E a força de Deus é onipotente para perdoar e Ele perdoou na cruz. Né? Se você quer viver uma vida com Deus, viva ela completamente em paz, porque Deus te ama, Deus estará presente em todas as situações da sua vida e vai te ajudar e vai fazer parte do seu viver. E você não precisa ter qualquer medo dele, muito pelo contrário, você tem que ter a confiança, né? O nosso verso, como nós comentamos na lição de ontem, nós conhecemos esse amor e confiamos nesse amor. Você pode confiar completamente em Deus, queridos. Deus ele não te engana, Ele não deseja o teu mal, Ele não quer ver você triste ou sofrendo, nada disso. Deus quer ver o seu bem, sempre. E Ele vai estar sempre pronto para fazer parte da sua vida e te ajudar. Então, queridos, nunca tenha medo de Deus. Isso é horrível. Não tem como você ter medo do amor. Não tenha medo do amor. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Porque são características do amor, né, queridos? Então descanse no teu Deus, confie nele, saiba que ele é amor. Sim, há momentos que ele intervém na sua vida para retirar males, retirar defeitos, que às vezes é o trabalho de um escultor, né? Um escultor pega uma massa disforme e às vezes tem que bater com um martelo para formar algo belo, né? E Deus ele tem esse trabalho em nós e para remover coisas que vão nos machucar por anos a fio, às vezes ele tem que permitir coisas ou intervir de uma forma a nos libertar daquilo, né? Mas isso faz parte da nossa maldade, o amor procurando nos limpar, né? Mas isso não é algo a se temer, pelo contrário, é algo a se desejar, né? Porque é uma ação, novamente, do amor, querendo te proteger, às vezes, de você mesmo ou de algo que vai te ferir muito mais lá na frente. Então vamos confiar, queridos, nesse Deus, porque Ele merece toda a confiança, porque Ele é amor. Como é que nós não vamos confiar no amor? Como é que nós vamos ter medo do amor? É a coisa mais espetacular, maravilhosa e perfeita que existe é o amor. E Deus é a expressão absoluta e perfeita disso. Então que a gente caminhe com o nosso Deus, que a gente ande com Ele e descanse. A nossa alma precisa ser pacificada, precisa ser liberta de toda ansiedade, de toda angústia, porque nós temos um Deus que é amor e que nos ama. Então que você conheça esse amor demonstrado em Jesus Cristo e confie nesse amor. Confie, meu querido, porque é uma confiança que não será em vão, muito pelo contrário, é firme, é verdadeira e você vai ver que
no final de tudo, Ele vai estar sempre contigo e na eternidade você vai conhecer plenamente esse amor. Ok, meus amados? Essa é a nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor.